professora Laura. Hoje a gente vai para a nossa 9ª aula de língua portuguesa, com a temática sobre artigo de opinião, articuladores de coesão textual, com foco nas conjunções, tá? O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto que, como o próprio nome já sugere, ele vai expressar a opinião do escritor sobre algum determinado assunto. Em relação à estrutura dele, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai ver mais sobre isso na frente, tá? Em relação às suas características, o texto escrito, ele tem que ser em primeira ou em terceira pessoa. Tem também o uso da argumentação e persuasão. Como a gente já viu nas aulas anteriores, a argumentação e persuasão é para você poder convencer o leitor daquela ideia que você está abordando. Eles são assinados pelo autor, geralmente são assinados, e são veiculados nos meios de comunicação. Além disso, ele tem uma linguagem simples. Essa linguagem simples pode ser objetiva ou subjetiva. O que é uma linguagem objetiva? É aquela que apresenta fatos, sem emoção de quem escreve, tá? Já em relação à subjetiva, ela já apresenta a emoção, o entendimento do escritor sobre o texto. Temos também os verbos no presente do imperativo, mas para que serve esse texto? Qual é a função do texto opinativo, do artigo de opinião, na verdade? Ele tem como função atualizar, informar e convencer o leitor sobre aquele determinado assunto, sobre o que ele está falando. Como modelo de artigo de opinião, na atividade de vocês, a gente tem um exemplo que fala sobre o racismo. Mas para vocês entenderem melhor, vamos estudar sobre o que é o racismo, vamos tentar entender a definição dessa palavra. Acompanhem comigo aqui no slide, olha só. Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Além disso, olha só no próximo slide também, é uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social. No próximo slide, vocês vão poder perceber também essa imagem com alguns dados que eu vou explicar para vocês também. Olha só. 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. 130 anos após a abolição da escravidão, como o mercado de trabalho recebe os trabalhadores pretos e pardos? Vocês acham que é a mesma coisa para um branco e para um preto, o mercado de trabalho? Vocês acham que eles têm as mesmas oportunidades? Vamos ver isso aqui? Olha só. Em relação à remuneração média, mulheres brancas recebem 70%. Homens negros recebem 60%, mulheres negras recebem 40%. A gente sabe que na nossa sociedade ainda há casos que as mulheres recebem menos que os homens. No caso de uma mulher negra, ela recebe menos ainda. Vocês repararam que o homem negro recebe menos que a mulher negra e a mulher também recebe bem menos, recebe somente 40%. Em relação aos cargos de liderança, somente 5,3% são ocupados por pessoas negras. Isso é muito pouco, né, pessoal? Em relação também ao desemprego, 5% homens brancos, 6% homens negros, 9% mulher branca e 12% mulheres negras. Então, além de ser mulher, a mulher negra ocupa menos vagas no nosso mercado de trabalho. No nosso próximo slide, vocês também vão perceber que o racismo no Brasil é crime, e é um crime previsto por lei, na lei de número 7.716, do ano de 1989. Vocês vão ver também que ela é inafiançável, ela não prescreve. O que isso significa? Que mesmo com o passar do tempo, a pessoa que cometeu racismo ainda pode ser punido por isso, ele pode ser cobrado por isso. A gente vai observar agora também no nosso slide o nosso artigo de opinião. Só que antes de começar a lê-lo, eu quero que vocês percebam, durante a nossa leitura,
toda essa estrutura aqui, ó, tudo que a gente já estudou, tá bom? As características, a estrutura também a gente vai falar mais na frente, tá? Vamos lá? Olha só, Brasil e o sistema racista. O conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo os direitos violados. Esse artigo é de Josefina Serra dos Santos, Denise da Costa Eleutério e Neuza Maria. Ele começa da seguinte forma, olha só no próximo slide. A morte do povo preto não pode continuar passando despercebida. Mas o que esperar de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatísticas vidas que se perderam sem chance de defesa. Ser negro é marcador social e quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo prevalece. Em relação a esse artigo de opinião, por essa introdução que a gente já fez a leitura, vocês já conseguiram perceber mais ou menos a ideia das autoras, né? Por que elas acharam fundamental abordar essa temática? Porque é um tema atual. Lembra que eu falei para vocês que aqui na escrita, uma das características da escrita do artigo de opinião é um tema mais atual. Porque, como é um tema atual, ele chama a atenção das pessoas, porque ele está sendo veiculado na TV, nas redes sociais, nos jornais. Então, com isso, por saber que é um tema mais atual, as pessoas sentem mais interesse de ler. E o que tem que ter, além de ser um tema atual, o que tem que ter para chamar a atenção desse leitor do artigo? Tem que ter um título polêmico, provocativo, porque isso desperta a curiosidade do leitor. E foi o que as autoras fizeram, né? Utilizaram um tema bastante chamativo, bastante provocativo. E por que esse texto é importante? Por que a leitura desse artigo foi importante para nós e para vocês? Porque ele trata dessa temática que é muito polêmica, né? E olha só, pessoal, lá a gente pôde perceber também a presença de verbos no presente e no imperativo, que é uma das características. Ele conseguiu atingir o objetivo dele. Qual é o objetivo do artigo de opinião? Atualizar, informar, convencer o leitor sobre os temas abordados. Lá no artigo, as autoras apresentaram a lei que fundamenta que os direitos têm que ser iguais, os direitos iguais para todos, independentes da cor, da raça. E apontaram também a opinião delas sobre um determinado assunto. Então, elas embasaram a ideia delas naquele texto. E para um texto ficar bem articulado, bem escrito, o que a gente precisa ter? A gente precisa utilizar os articuladores de coesão. Mas por quê? Porque para eu ter essa apresentação clara das ideias, as frases devem ser bem articuladas. Para isso que eles servem. Mas qual é a função deles? Como funcionam eles dentro do texto? Eles vão servir como conectivos. E quais são eles? Nesse caso, a gente vai verificar aqui, conjunções e os pronomes. O que são as conjunções? Elas se classificam em duas, olha só. Temos as coordenativas e as subordinativas. Mas para que serve a conjunção? O que é uma conjunção? São palavras que atuam como elemento de ligação. Adição, adversidade, conclusiva e várias outras definições que a gente tem também. Já em relação aos pronomes, o que são eles? São palavras que acompanham o substantivo, podendo substituí-lo, retomá-lo ou referir-se a ele. Para produzir esse texto, eu tenho que ter uma boa argumentação. Mas o que é isso? A gente já estudou em aulas passadas, só que é sempre bom retomar, né? Vamos ver comigo aqui no slide o que é a argumentação? Esse gênero, geralmente, ele é veiculado, ele é publicado em jornais e em revistas também, impressos ou digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, ou seja, nem sempre ele pode concordar com aquilo, mas são de responsabilidade de quem assina. E onde esse gênero é publicado? Como que eu faço para publicar? Onde geralmente ele é veiculado? Esse gênero ele é publicado em jornais e em revistas, como eu já falei para vocês, né? E para isso, para que ele seja bem desenvolvido, como várias pessoas vão ter acesso a eles, para que eu consiga convencer esse público, eu tenho que saber argumentar, tenho que utilizar a argumentação. E o que é isso?
A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nesse texto de artigo de opinião. Ele tem como característica informar e persuadir, que é convencer o leitor sobre aquele assunto que eu estou falando. E qual é o objetivo desse texto aqui, então? Eu tenho o objetivo de atualizar, informar e convencer o leitor sobre aquilo que eu estou falando, sobre ele seguir aquela minha lógica, aquele raciocínio que eu estou tendo durante o texto. Em relação à sua estrutura, lembra que eu falei que retomaria depois? Então, olha só, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos acompanhar comigo aqui no slide como que funciona a estrutura? O que tem que ter na introdução desse texto? Na introdução do texto, o autor deve situar o leitor sobre o tema abordado e posicionar-se a respeito dele. Ou seja, aqui eu vou apresentar a tese sobre o que eu vou falar. Logo depois, no próximo slide, a gente vai perceber também o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do texto? O que tem que aparecer nela? Durante o desenvolvimento do artigo, devem ser apresentados os argumentos e contra-argumentos, ou seja, causa, consequência, dados, fatos, exemplos, que fundamentam sua tese, de modo que o leitor considere o ponto de vista defendido pelo autor. No próximo slide, a gente vai reparar também alguns tipos de argumentos. Esse conteúdo a gente já verificou em algumas aulas, mas vamos retomar agora para ficar melhor para vocês, para depois a gente produzir uma atividade sobre isso. Olha só, os tipos de argumentos, alguns deles. Temos o de autoridade, que é sustentado pela citação de fonte confiável. Princípio, que apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Causa, que baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. Exemplificação, que toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Então, se você souber utilizar todos esses argumentos, o seu artigo fica mais convincente, a sua ideia fica mais convincente. Em relação ainda à estrutura, olha só, como que eu finalizo esse texto, como que eu realizo a conclusão? No último ou nos últimos parágrafos do texto, o autor deve apresentar uma conclusão acerca do assunto discutido. Nessa parte, é comum que o autor retome a tese ou apresente uma proposta de intervenção para a situação problema apresentada. Ou seja, se ele falou um texto, se ele produziu um texto onde apresenta algum problema, na conclusão ele deve apresentar uma solução para esse problema, porque quem critica tem que ter uma ideia de como melhorar. Então, só retomando aqui, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje foi sobre o artigo de opinião, articuladores de coesão textual, porque é praticamente impossível produzir um artigo de opinião sem utilizar os articuladores textuais, conseguir a eficácia desse texto, conseguir que quem leia, que o leitor consiga entender o assunto. Então, o que é o artigo de opinião? É um texto que eu posso expressar todas as minhas ideias, as minhas opiniões. A estrutura, temos aqui a introdução, desenvolvimento e conclusão. Suas características, textos escritos em primeira ou terceira pessoa, eu posso me apresentar ou não no texto. Uso de argumentação e persuasão para poder convencer aquela pessoa de alguma coisa, da minha ideia, do meu ponto de vista. Assinados pelo autor, geralmente tem a identificação do autor, de quem o escreveu. São veiculados nos meios de comunicação, utilizando a linguagem simples, que pode ser objetiva ou subjetiva. Eu posso escrever um texto apontando as minhas ideias, as minhas emoções ou não, somente apresentando fatos. Os temas devem ser atuais, com títulos polêmicos, provocativos, para poder chamar a atenção do leitor. Geralmente são utilizados também verbos no presente e no imperativo, e como eu já falei para vocês, a função dele é atualizar, informar e convencer o autor, convencer o leitor daquele assunto. Em relação aos articuladores de coesão, hoje vemos sobre os conectivos, conjunções e os pronomes. As conjunções que são divididas em coordenativas e subordinativas, e também os pronomes, que são palavras que acompanham o substantivo, podendo substituí-lo, retomá-lo ou referir-se a ele. Quando você for realizar a leitura do texto, você vai conseguir perceber
todas essas informações aqui, ó, todas as conjunções, os pronomes, e como atividade para casa vocês já podem fazer isso também. Primeiramente destacar e colocar a definição, se é um pronome, qual é a função dele ali naquela frase ou naquela oração, e também as conjunções. Essa foi a nossa aula, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem acessar a nossa plataforma no Palmas Home School. Até a próxima aula, eu fico esperando vocês.